Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Agora a gente chega naquela parte final, que é uma parte mais também triste, né, da minha aula, porque eu não gostaria nem de gravar esse assunto, gravar uma aula em que você vai falar de infortúnios causados aí durante o transcurso de uma viagem. Eu não posso falar uma palavra que aqui é a palavra mais usual, porque senão o YouTube acaba por não entregar o meu conteúdo a vocês. Então eu tenho que evitar aquela palavra que vocês conhecem para falar o incidente, o infortúnio, usar uma palavra um pouquinho diferente, porque senão o YouTube não entrega, tá bom? Fiquem bem cientes disso, só para que vocês não estranhem quando eu estiver falando. Mas, senhores, o que acontece? Nós já aceitamos aqui, nós trabalhamos no conjunto de aulas, todo o regime jurídico do contrato de transporte. Vimos quando que uma empresa de aplicativo vai responder pelos danos causados ao consumidor, quais são as defesas pelas empresas utilizadas, e também vimos aqueles incidentes menos graves. E agora eu entro na categoria dos incidentes mais graves. Olha, eu me traindo aqui com a própria palavra. Na categoria dos incidentes mais graves, aqueles em que ocorre, então, um imprevisto durante a viagem, e ocorrendo esse imprevisto, nós temos ferimentos e até o problema do passamento do passageiro. Estou aqui utilizando palavras diversas, senhores, entendam muito bem. Pois bem, o que acontece nesses casos, senhores? Eu quero trabalhar com vocês alguns casos para que vocês entendam como seriam ou como serão esses casos julgados eventualmente na justiça. Então aqui eu vou trazer para vocês casos que vocês devem ficar comigo até o final desse vídeo para ver. Casos, por exemplo, de uma queda de uma idosa. A idosa está embarcando do automóvel, do carro do aplicativo, o carro do aplicativo quer sair com pressa e acaba derrubando essa idosa. Ela quebra o quadril, quebra o fêmur, enfim, tem um ferimento realmente grave. Nesse caso, houve aqui um ato ilícito praticado pelo motorista do carro do aplicativo, a empresa de aplicativo deve ou não deve responder por esse dano. Além desse, eu também tenho casos em que o motorista do aplicativo acabou por causar um incidente em decorrência da má manutenção do carro. O carro estava em péssimas condições. Vocês sabem, quem anda em carro aplicativo sabe que realmente em alguns casos é assustadora a manutenção do veículo. Depois você dá uma estrelinha lá, não dá uma estrelinha nenhuma, reclama, mas às vezes nós não sabemos como as empresas de aplicativo acabam por trabalhar essas questões, se elas realmente acabam por cortar aquele motorista do aplicativo do trabalho ou não. Mas enfim, o acidente pode ter sido causado por uma manutenção. Também veremos esses casos, como ficaria a responsabilidade da empresa por aplicativo. E outros casos mais graves que agora trago para os senhores, que são de incidentes que causam em que há o ocasionamento de ferimentos graves nos passageiros. E eu gostaria de trabalhar com vocês alguns que eventualmente vocês viram notícias nas redes de televisão, também viram notícias nas redes sociais. Veja o primeiro caso aí na minha tela, o caso envolvendo um ex-BBB, o senhor Rodrigo Mussi. Este caso aqui é interessante, por quê? Porque ele estava voltando, se eu não me engano, era um jogo ou um show no Morumbi, ali na cidade de São Paulo, e na volta o motorista do aplicativo acaba por colidir na traseira de um veículo, na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento para fazer manutenção. Ele acaba então acaba batendo na traseira desse caminhão e durante essa colisão, esse BBB é impulsionado para frente, porque dizem que ele estava sem cinto de segurança. Então a pergunta que se faz aqui, pois bem, houve o acidente. O acidente foi causado por quem? E eu já adianto, o motorista depois confessa que dormiu no volante, o motorista do carro do aplicativo. Mas aqui a pergunta que se faz, a segunda pergunta é, ele estava sem cinto de segurança. Nesse caso, haveria a exoneração da empresa do aplicativo? Porque se esse fato for preponderante e você entender que esse fato é uma grave violação dos deveres aqui do próprio passageiro, você faria com que ele
passageiro fosse aqui responsabilizado pelo seu próprio dano, e afastar-se-ia, então, por meio da culpa exclusiva da vítima, a possibilidade de uma eventual indenização. Vejo que nesse caso aqui, como vocês veem na minha tela, ele sofreu graves traumas, ficou 28 dias internado e, além disso, depois ainda teve que passar por fisioterapia. E é interessante que esse caso, senhores, é muito interessante porque ele estava, esse BBB, tinha recém saído do programa. Então, como ele tinha recém saído do programa, é a fase do auge, né? Do auge da sua exposição. Então, é a fase do auge de contratações, de aparições públicas, onde ele mais poderia faturar com a sua imagem. Então, aqui vocês poderiam imaginar, quem é do direito sabe disso, que eu posso vincular eventualmente até um dano material na forma de lucros cessantes, que são aqueles lucros que eu deixei de auferir em decorrência do incidente ocasionado. Pois bem, esse é o primeiro exemplo. Vamos já falar dele aqui no conjunto de aulas. No conjunto deles eu vou aproveitar estes exemplos, esses casos, para a gente discutir todos eles e ver como se aplicaria na justiça. Além desse caso, tem outro que está aqui na minha tela, veja comigo aqui nessa minha tela, um triste incidente ocorrido ali na cidade de Florianópolis, envolvendo aqui esta apresentadora de TV, a senhora Mariana Abreu, e o seu filho de 4 anos de idade. Tá? Essa Mariana Abreu era uma jornalista, apresentadora de televisão, estava à época trabalhando como influenciadora digital, apresentadora de eventos, e ela, mãe de 4 filhos, ela vai a uma comemoração de aniversário do seu pai, num jantar com o seu filho, acaba participando da comemoração, na volta pega um carro de aplicativo e quando eles estão voltando, segundo as notícias que li aqui das reportagens, quando eles estão voltando para a residência, indo para a sua residência, deslocando do restaurante para a sua residência, infelizmente o carro deles é atingido por um outro carro em alta velocidade, que saiu de uma pista, atravessou a outra pista e acabou por colidir neste carro de aplicativo. Por que separei esse caso? Porque além de trágico envolver uma pessoa nova, né, com 41 anos, qualquer caso é trágico, né? Qualquer caso é trágico. Mas aqui envolver uma pessoa no auge da sua idade, 41 anos, um filho, uma criança de 4 anos, deixando 3 outros filhos órfãos, né, de mãe, você tem aqui o acidente causado por um terceiro. E daí muitos poderiam se perguntar, pois bem, se o acidente é causado por um terceiro, a empresa de aplicativos deve ou não deve responder por esse dano? Por quê? Porque lá vocês viram que o artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor diz que uma das excludentes de responsabilidade é o fato exclusivo de terceiro. E se um terceiro causa dano, então a empresa de aplicativos não deve responder? É isso? É essa a leitura legal? Porque durante todos os nossos encontros aqui eu falei muito do motorista sendo considerado como terceiro pela empresa de aplicativo. Aqui já é diferente. Tá? O acidente não foi causado pelo motorista do aplicativo, mas sim por o terceiro. Então, pergunto, nesse caso, a empresa de aplicativo responde ou não responde? Junto com esse caso, coloco um outro caso também muito triste, tá? Envolvendo uma dentista de 24 anos. Ela também pega um carro de aplicativo para se deslocar de uma clínica, da sua casa até a sua clínica, e durante o trajeto o seu carro é prensado entre 2 carretas. E essa menina acaba por desfalecer no auge, né, da sua idade, que pessoal, uma jovem, uma criança, né? Eu já estou com meus 47 anos, ela é uma criança, 24 anos de idade. Aqui também chamo a atenção, mais uma vez, para o fato que o motorista do carro de aplicativo não teve culpa. Ele não foi o culpado pelo acidente, mas sim um terceiro causou o acidente. Então, os familiares desta dentista devem acionar quem? A empresa de aplicativo, o motorista do carro do aplicativo, que era quem estava transportando, ou só aquele terceiro que causou efetivamente o acidente? Nesse caso aqui é trágico, é assim daqueles casos surreais do Brasil, né, que é uma guerra por dia no trânsito, a gente briga com guerras
na Ucrânia, guerras em Israel agora, mas nós temos aí uma guerra do trânsito todos os dias, morrendo pessoas, todos os dias nesse trânsito louco que a gente tem. Aqui nesse caso, o motorista do caminhão quis fugir de uma pesagem, quando a polícia foi atrás dele para fazer a apreensão, né, a multa do carro e eventualmente até a apreensão, ele fugindo em alta velocidade acaba por não conseguir frear e prensar esse carro na frente, no outra carreta que estava mais à frente. Então, assim, a irresponsabilidade máxima. E agora, para finalizar, senhores, nós temos aqui um outro caso, vejo na minha tela, do motorista de app, do aplicativo, que estava embriagado. Este motorista de aplicativo estava embriagado e acabou por ocasionar um acidente. Tá? Nesse caso, aqui pergunta-se, eu posso responsabilizar ou devo só responsabilizar o próprio motorista, ele que foi o responsável, ou posso também responsabilizar a empresa de aplicativo, senhores? Pois bem, estes casos são ilustrativos do que quero agora finalizar com os senhores, trabalhar com os senhores nessa finalização desse conjunto de aulas, em que eu trato da responsabilidade das empresas de aplicativo por danos causados aos consumidores. Então, fazendo toda a revisão e já dando a minha opinião jurídica, vejam que não é nenhuma verdade absoluta, eu estudo muito, trabalho muito, sou profundo conhecedor do direito, mas se você tiver qualquer dúvida, não deixe de procurar um bom advogado. Mas dando a minha opinião pessoal, porque eu não fugi aqui da questão em nenhum momento, senhores, dando a minha opinião pessoal, vamos trabalhar esses casos. Começando pelo caso do motorista de aplicativo que estava embriagado e também por aquele que acelera ali, sai com o seu carro e acaba derrubando a senhorinha idosa no momento do seu embarque. Senhores, vejo que estes dois casos trazem, assim, uma facilidade no julgamento da demanda. Tá? Tanto pelo jogador, mesmo para você, que mesmo que não seja formado em direito, por uma questão de justiça, vai ficar mais ou menos confortável em condenar, primeiro, o motorista pelo seu ato ilícito praticado. No caso da queda da idosa, no mínimo, este motorista foi o quê? No mínimo imprudente. No mínimo imprudente. Porque ele não pode esperar que ocorra todo o embarque, né, que a passageira possa embarcar com o seu corpo totalmente e fechar a porta, e antes de verificar isso já sai deslocado porque quer pegar uma outra corrida. Não pode fazer isso. Então, nesse caso, quando ele nem espera a passageira se sentar, principalmente uma passageira idosa, já arranca e ela com a porta aberta acaba por cair para fora e se machucar, não há dúvida de que ele foi, no mínimo, imprudente. Sendo imprudente, ele deverá arcar com os danos sofridos pela passageira. No caso também daquele motorista de aplicativo que está bêbado, não há dúvida também que esse motorista que pratica um crime, inclusive, que é transitar sob efeito de álcool, né, e substância toxicológica, ele também praticou aqui não só a imprudência, e aqui nessa imprudência, nessa ilegalidade, ele assumiu o risco de causar os danos. Então ele não há dúvida alguma de que ele deve ser responsabilizado. Mas o nosso foco destes encontros está relacionado ao quê? À empresa de aplicativo, dona do aplicativo, desenvolvedora do aplicativo, essa que faz aqui a intermediação, segundo eles, né, que é só um contrato de intermediação, mas partindo desse pressuposto que eles só intermediam esse contrato, a pergunta que se faz é, ela também deve ser responsabilizada? E, senhores, não vejo dúvida, com tudo que você já estudou comigo até agora, de que ela deve sim ser responsabilizada. Não só pode, como deve ser responsabilizada. Por que digo isso, senhores? Porque quando ela disponibiliza esse aplicativo, cadastra motoristas, ela está fazendo uma seleção do material humano. Ela está fazendo uma seleção daquele que vai lhe representar perante os consumidores. E quando esse motorista acaba por ser mal selecionado ou mal fiscalizado, neste caso, nós não podemos deixar de responsabilizar a empresa do aplicativo, porque ela cria um risco para o usuário, cria um risco para o consumidor, e daí, para mim, aplica-se muito facilmente o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que trata da responsabilidade pelo risco, tanto quanto também as próprias disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando nós estamos aqui tendo que ler todo o sistema de forma a
fazer com que esta vítima, esta pessoa seja, então, protegida pelo sistema consumerista. Nós não podemos deixar com que essa pessoa seja desprotegida. Então, aqui, no caso, nós não temos dúvida alguma de que, para mim, não há dúvida alguma de que a empresa, quando seleciona, ela e cobra para isso uma alta intermediação. Vocês já viram comigo durante os meus encontros que às vezes é 10%, às vezes é 15%, é 20%, é 30%. Eu cheguei a pagar aqui, eu tenho separado, vou deixar no material anexo, até 38% numa corrida. De uma corrida minha. Eu pedi e o motorista me auxiliou, ele me mostrou que ele pagou quase 40% do valor da corrida, era 4 e pouco da manhã, ele estava pagando isso para o aplicativo de corrida. Então ele é quase sócio, a empresa de aplicativos de corrida, aqui prestadora, para mim é prestadora de serviço de transporte, porque é quase sócia do transportador, do próprio motorista que está fazendo aquele, firmando e transportando o passageiro. Então, para mim, não há dúvidas de que ela será responsabilizada, por quê? Porque descumpriu o contrato, descumpriu a chamada cláusula de incolumidade, que vocês viram tanto eu falar no artigo 734 do Código Civil, a cláusula de segurança, transportar o passageiro ao seu destino são e salvo. Descumprindo esse contrato, ela deve se responsabilizar e depois procurar, eventualmente, por meio de uma ação de regresso, o ressarcimento dos danos perante aquele que causou o dano, que nesse caso seria o motorista embriagado, imprudente, ou seria esse motorista que arrancou o carro e derrubou a idosa, fazendo com que ela fosse aqui, sofresse ferimentos graves. No primeiro caso, senhores, vocês vão ver aqui que eu separei para vocês em um julgado aqui da Justiça do Paraná, está aí na minha tela, em que houve aqui realmente a queda de uma idosa em decorrência dessa imprudência do motorista e a empresa de aplicativo, uma delas aqui, foi condenada não só a ressarcir os danos materiais, como também os danos morais. Então, essa é uma hipótese clara em que vocês veem que a Justiça já reconheceu esse tipo de responsabilização. Agora, com relação aos outros casos, senhores, vamos lá primeiro partir para aqueles casos em que o motorista do aplicativo está, no caso do BBB, né, do ex-BBB que tinha saído ali desse show e acaba ocorrendo o acidente por conta de um cochilo do motorista, né? O inquérito comprovou que ele tinha cochilado durante o trajeto, tinha trabalhado mais de 16, 18 horas, não tinha descansado, até porque por conta da pressão, né, de faturamento das próprias empresas de aplicativo, ele causa esse acidente e ocasiona vários ferimentos graves nesse BBB, que ele fica 28 dias internado, depois tendo que participar de fisioterapia, tendo que se submeter à fisioterapia para conseguir retomar a sua vida pessoal e profissional. Nesse caso, senhores, o primeiro fato é, se o motorista dormiu, né, seja por jornada excessiva, seja porque tinha um problema físico qualquer, se ele dorme e ocasiona um acidente, mais uma vez eu digo, descumpriu o contrato, está violado o artigo 734 do Código Civil, cláusula de segurança não foi cumprida e este motorista é responsável pelo acidente. Sendo responsável pelo acidente, se este motorista foi cadastrado e a corrida é disponibilizada por meio de um aplicativo de transporte e essa empresa de aplicativo de transporte recebe uma alta remuneração por conta deste serviço, não há como negar que ela é uma das integrantes da cadeia de fornecedores, ela é então considerada fornecedor e tem responsabilidade perante a vítima do evento danoso, nesse caso o consumidor, nesse caso este ex-BBB. Mas o fato que chamei a atenção aqui para os senhores era que ele estava sem cinto de segurança à época do acidente. E a pergunta que fiz é, o fato dele estar sem cinto de segurança exonera a empresa de aplicativo de transporte? Senhores, a boa jurisprudência, a boa doutrina diz que não. Por que não? Porque apesar de o passageiro também ter esse direito, esse dever, né, de ser, respeitar as normas de trânsito, o principal responsável por fiscalizar se o passageiro está ou não está de cinto de segurança, se está ou não está se colocando em risco a sua própria integridade física, no caso de um trajeto
por um trajeto feito via contrato de transporte é o motorista. Seja o motorista do ônibus, seja o motorista do carro de passeio. Ele tem o dever de fiscalizar. Por quê? Até porque se ele não fiscalizar e se for parado numa blitz qualquer, vocês verão, quem já teve esse dissabor, vê que a Polícia Rodoviária vai multar porque é uma infração grave de trânsito. Então, se é uma infração grave de trânsito, não há como exonerar a empresa de aplicativo de transporte pelo fato do passageiro não estar utilizando o cinto de segurança. Por quê? Porque o motorista cadastrado por essa empresa de aplicativo de transporte, deveria ter fiscalizado essa atividade. Se ela não fiscaliza, ela também colocou em risco este motorista, aliás, este passageiro, e ocasionado o acidente, este passageiro tem o direito a reclamar. Alguns juízes diriam que há aqui a concorrência de culpas, que é quando você tenta distribuir na medida das condutas a indenização proporcional pela conduta. Tenta distribuir o valor da indenização, falando com que, não, mas então eu avalio se a sua conduta foi principal ou a sua conduta é em grande parte responsável pelo dano, eu vou te impor o máximo da indenização. Ou se a conduta da vítima contribuiu de alguma forma para o dano, eu reduzo uma parte da indenização. Então, alguns juízes diriam, não, olha aqui, ele também tinha o direito, aliás, o dever de afivelar o seu cinto de segurança. Se não fez isso, ele também é responsável. E eu não ficaria surpreso se o juiz arbitrasse mais ou menos 70% da indenização. Deveria ser, então, 70% do dano assumido pela empresa de aplicativo e 30% do dano pela própria vítima. Então é 100 mil reais da indenização por dano moral, digamos assim. Dos 100 mil reais, 70 mil reais serão pagos pela empresa de aplicativo e 30 mil reais serão suportados pelo próprio passageiro que, enfim, acabou por não usar o cinto de segurança. Mas o fato é, em minha opinião, não há a exoneração da responsabilidade da empresa de aplicativo por esses danos suportados pelo consumidor. Ok, senhores? Agora, com relação a esses outros 2 acidentes, para a gente finalizar esse assunto aqui, e depois eu fico à disposição por todas as redes sociais para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, se vocês desejarem, vá lá, entrem em contato comigo no Leonardo Agostini 76, lá no Instagram, também no Facebook, no Leonardo Agostini, aqui no YouTube, onde vocês estão, comenta aqui no vídeo, se você gostou, compartilha, se inscreve novamente, também comenta aqui, porque quanto mais você curtir e compartilhar, mais pessoas conseguirão ver esse conteúdo e efetivamente esse conteúdo consegue alcançar e beneficiar mais pessoas, ok, senhores? Pois bem, mas os outros 2 casos que eu gostaria de trabalhar com vocês são esses 2 acidentes trágicos, né? Um ali na cidade de Florianópolis, em que um terceiro, que não tem nenhuma relação com o carro do aplicativo, acaba por invadir a preferencial, aliás, né? A preferencial, eu digo, a via em que estava sendo transportado o passageiro do carro do aplicativo. E o outro caso é o caso, então, de uma dentista que está transitando por uma rodovia e um motorista deslocado acaba por provocar um engavetamento e também ocasionar o seu passamento, para não dizer a palavra correta, porque senão o YouTube barra o meu vídeo aqui, ele não deixa eu subir o meu vídeo e chegar a tantas pessoas. Pois bem, nestes 2 casos, se o fato é provocado por terceiro, que não motorista do aplicativo. Vocês já viram comigo que a empresa vai se defender falando, não, o acidente foi ocasionado pelo motorista do aplicativo. E motorista do aplicativo não tem relação jurídica comigo, então ele é terceiro. Essa defesa, vocês já viram comigo, que não cola, ela não vigora, né? Ela está sendo cada vez mais afastada pela jurisprudência dos tribunais, não chegou no STJ porque eu tenho certeza absoluta que os advogados são tão cientes de que a defesa é fraca que não levaram a questão até o STJ. Ficam só dos tribunais inferiores, tá? Nos tribunais estaduais e eventualmente regionais. Tá? Pois bem, então nesse caso, essa defesa não consegue se sustentar e há a condenação da empresa das empresas de aplicativos de transporte. No caso agora do terceiro, que não tem nenhuma relação mesmo, aquele terceiro que não tem nenhuma vinculação, não é o motorista do aplicativo, não é empregado, enfim, não tem nenhuma vinculação, é um terceiro clássico. Vejam que mesmo nestes casos, como vocês viram comigo lá no decorrer das nossas aulas, nestes casos aqui a indenização não será afastada. Por quê?
porque, como vocês viram comigo, o artigo 735 do Código Civil, que é uma mera reprodução da súmula 187 do STF, sim, senhores, era do STF, porque o STF, à época, ainda julgava a legislação ordinária também, não era só responsável pelo julgamento da legislação constitucional. Pois bem, a súmula 187 do STF, que é reproduzida no artigo 735, fala que a responsabilidade do transportador não é ilidida, não é afastada pelo fato de terceiro contra a qual esse transportador tem uma ação de regresso. Então, nestes casos aqui que são trágicos, o que acontece? Os familiares da vítima proporão uma ação indenizatória em face das empresas de aplicativo, no caso do aplicativo. Uma vez julgada procedente essa ação e condenada a empresa de aplicativo, ela faz o pagamento e depois entra com a ação de regresso contra o real causador do dano. Nestes dois casos, nesse carro que acabou por invadir a pista contrária desse acidente em Florianópolis, e no caso da dentista, do dono do caminhão ou da transportadora, que ocasionou o engavetamento e também ocasionou o passamento dessa dentista de 24 anos. Então lembre-se muito bem, mesmo que um terceiro tenha ocasionado o acidente, a empresa de transporte por aplicativo deve indenizar o passageiro, porque ela não cumpriu o seu contrato de transporte e, além de tudo, não cumpriu a cláusula de incolumidade que está mencionada no artigo 734 do Código Civil, como a sua responsabilidade é uma responsabilidade do tipo objetiva e também agravada. Nesse caso, ela responderá e depois entrará com ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano. Então, senhores, como vocês veem nesse conjunto de aulas, nós temos aqui várias situações em que as empresas de transporte por aplicativo podem ser eventualmente acionadas por danos causados aos consumidores. Vocês devem lembrar que todos esses fatos ocasionados, essas defesas bem elaboradas, provavelmente não serão aqui acolhidas, e assim espero, né, pela justiça quando chegar nas cortes superiores. Por quê? Porque nós temos aqui uma integrante da cadeia do consumo que tira uma alta lucratividade em decorrência dessa atividade, e que, por isso, tem que também participar do risco dessa atividade, não fazendo com que este consumidor não seja o responsável pela própria indenização. Por quê? Porque se o motorista do aplicativo causa um acidente e esse motorista do aplicativo geralmente não tem patrimônio, o coitado do consumidor vai ter que arcar com a sua própria lesão, com o seu próprio prejuízo. E não é isso que espera o sistema de defesa do consumidor, através do Código de Defesa do Consumidor, também não é o que espera o Código Civil. Há muitos anos já vem declarando a responsabilização de forma objetiva e agravada. Por isso que se exige seguros das empresas de transporte, por isso que se exige qualificação dos motoristas, por isso que se exige treinamento desses motoristas para que cada vez menos sejam ocasionados danos. E se uma vez que tenha se ocorrido esse dano, e nesse caso este consumidor seja indenizado. Senhores, se vocês gostaram desse conjunto de aulas, fico muito feliz. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar qualquer uma delas aqui, deixando nos comentários. Se você gostou também, deixa aqui nos comentários. Mas se você quiser entrar em contato, entre em contato lá pelo @Leonardo Agostini no 76, lá na outra rede, no Instagram. Também entre em contato aqui pelo próprio YouTube e curta, compartilha, para que esse conteúdo possa chegar ao máximo das pessoas. Ficarei muito feliz em ver que várias pessoas estão cada vez mais adquirindo conhecimento e podendo reclamar quando eventualmente tenham um dano sido ocasionado por uma dessas empresas de transporte por aplicativo. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!